A paz a todos. Hoje pela manhã eu tive uma experiência muito forte pela manhã e eu preciso participar desse testemunho. Já dei meu testemunho lá na igreja, algo muito forte, algo muito impactante. Queria contar um sonho, então eu vou postar esse vídeo para algumas pessoas do grupo, amém? Preciso contar esse vídeo porque foi uma experiência que eu tive hoje pela manhã. Acordei muito chorando, então eu disse: Senhor, então vou gravar o vídeo, porque o áudio assim eu tava muito impactada, eu tava chorando. Então assim eu vou tentar contar de forma o que Deus quis passar, porque agora que Deus também tá falando mais comigo a respeito desse sonho, amém? Eu tava dormindo, né? E eu tava numa casa, no interior, e numa casinha de madeira. Tava numa casa de uma irmã. E em seguida eu tava num departamento como se fosse aqueles órgãos, né? Um PAC do Alvorada, da prefeitura. Eu ia fazer um pagamento, de repente, quando eu ia fazer os pagamentos e não passava o meu cartão. Em seguida tinha um papel do dízimo colado aqui em mim, como se fosse, deixa eu ver, um crachá. E eu digo: não, eu vou arrancar e eu não vou jogar nesse lixo, porque eu sempre tive temor a Deus, né? Assim, de jogar as coisas de Deus em qualquer lixo, eu não gosto. Eu sempre levei gosto para queimar, né? Então eu levei, coloquei, guardei nas minhas coisas. Em seguida eu tava lá fora, quando de repente eu vi um selo no meu braço, um selo muito assim, como se fosse uma tatuagem. Eu não posso falar tatuagem, mas era um selo de um cavalo. E o selo do cavalo, ele era diferente, era meio colorido. Então eu dizia: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu falava: o que é isso? Aí passava uma irmã perto de mim e dizia assim: é um chip 66. Aí eu digo: tá repreendido. Eu falei: isso não é. Aí eu ficava. Foi quando eu comecei a ouvir, comecei a sentir um sereno. Veio sereno, não era chuva, era sereno, tipo um azeite. Era azeite, no lugar de chuva, de sereno, era azeite. Sabe aqueles azeites da oliveira? Aquele azeite de oliva mesmo, puro. Chega, eu senti aquele, né? Aquela essência do azeite. E aí eu comecei a ouvir uma voz, e essa voz, ela dizia assim, Deus dizia assim pra mim: eu vou arrebatar a minha igreja. Eu avisei. Em seguida, igreja, eu subi, eu fui arrebatada. Então assim, eu chorei muito mesmo, acordei muito impactante. Eu tenho áudio gravado, só que como Deus falou comigo, né, realmente algumas coisas que se trata, eu preferi gravar o áudio, porque eu tava muito emocionada. Então, quando eu cheguei, praticamente eu cheguei quase no último céu. Foi tremendo, assim, por pouco eu acredito que eu quase alcanço. Só que nesse sonho, a minha filha, ela ficava, né? Ela ficava, e aí eu ficava preocupada com ela, mas ao mesmo tempo eu queria subir, queria ficar para lá, né? Devido às lutas que todos nós passamos, e por eu estar passando por lutas, e aí foi algo que eu já queria ficar para lá, mas aí eu voltava, só que eu voltava com selo. E só que ele não era mais assim um selo tão visível como eu subi, amém? E foi quando eu voltei para casa daquela irmã, aquela lá da casa de madeira, logo de início do sonho. E eu digo: meu Deus, eu fui arrebatada e eu voltei.
Aí foi quando a irmã, aí eu cheguei procurando a irmã, ela não estava, ela tinha sido arrebatada, também não estava. Aí eu digo, meu Deus, eu preciso procurar uma igreja o mais rápido possível, porque vai ter a segunda vinda. E aí foi quando eu entrei numa igreja, né? Eu entrei numa igreja e o Senhor, ele dizia assim, a verdade, eu visualizei uma igreja toda de madeira. Foi quando tinha uma igreja que tinha muitos homossexuais e eles estavam pregando, era como se fosse a igreja, pregava as coisas de Deus, mas eles entravam em algo que não era de Deus. Eu dizia, eu não vou ficar aí nessa igreja. Aí até tem um rapaz aqui perto que, né, que dizia assim, que ele também é. Ele dizia, aí também nessa igreja eu não vou ficar porque aí eu adquiri muitas enfermidades. Então, de fato, assim, e ele me mostrava as enfermidades que ele tinha adquirido, né? Eu acredito pelo lugar que ele anda. Então, em seguida, também eu via uma moça que ela é de uma denominação, que ela é uma colega minha, conhecida do meu antigo trabalho, ela canta, ela prega, ela é uma mulher de Deus, casou na posição de Deus, debaixo de bênção, mas eu dizia, Senhor, por que ela ficou? Ela me mostrava umas vestes nua, tipo assim, meia curta, né? E Deus ali me passava um filme por que ela tinha ficado. E aí Deus me mostrou que pelas postação de WhatsApp, né? Deus me mostrava as maneiras como ela se expõe nos banhos, né? De maiô, essas coisas. E então Deus me mostrava muitas pessoas no sonho, né? Que eu tinha voltado agora, né? Que Deus falou comigo logo em seguida, né? Que meu tempo não tinha acabado, que tinha pessoas ali que Deus, e eu via muitas pessoas, né? Deus me mostrava assim muitas pessoas que estão dentro da igreja que iam ficar por isso. E já alguns que ali Deus ainda ia me usar para falar do amor dele, justamente essas pessoas, né? Os homossexuais, né? Os usuários de droga, essas pessoas, né? Mas foi um sonho muito. Teve uma hora que uma mulher estava numa rede e eu dizia, meu Deus, essa mulher deve não estar me vendo porque eu não fui arrebatada. Igreja, eu quero dizer que, né, esse sonho foi um despertamento, foi muito real, assim, tremendo. Eu já tinha tido sonhos assim de arrebatamento, mas não dessa forma, muito profundo. Eu acordei muito impactada, nem consegui dormir mais de manhã. E foi um despertamento, né? Porque o Senhor, ele tá voltando, que muitas vezes a pessoa tá pregando, tá fazendo a vontade de Deus, e não tá um despertamento na volta de Cristo, né? Então a pessoa que ela morre sem Cristo é muito triste, porque eu já tive algumas experiências também, mas não foi, né, experiência da parte de Deus, experiência ruim, que ali eu digo, Senhor, se a pessoa morre sem a tua presença, então o despertamento, esse testemunho é muito forte, né? E que eu acredito que se Deus ainda nos permite estar aqui na terra é porque tem almas para ser alcançada, tem pessoas, e que nós que conhecemos a palavra, né, estamos na presença de Deus, possamos melhorar a cada dia, nos libertar a cada manhã. Guarde esse testemunho no seu coração, que Deus possa guardar a sua vida no nome do Senhor Jesus, amém?